Se a variante da variação varia tanto, ao ponto da variante da variação não variar tanto para você, isso quer dizer que você já está acostumado com renda variável. Não entendeu nada? Então fica tranquilo, esse vídeo não tem nada a ver com isso. Esse vídeo é sobre como você declarar na prática seus investimentos de renda variável. Fica comigo. Agora a gente vai entrar num ponto um pouquinho mais complexo, que é dentro da renda variável. Então, vamos seguir a mesma lógica do que a gente fez anteriormente. Vamos voltar lá na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, que foi o primeiro ponto que a gente preencheu, e vamos preencher o que é rendimento isento e não tributável dentro da renda variável agora. O que faz parte da renda variável e não tributa. A gente sabe que hoje uma das questões que não são tributáveis é lucro e dividendo recebido das empresas. Então a gente vai ter que lançar tudo que você recebeu de lucro e dividendos das empresas. Aonde que está essa informação? Isso mesmo, informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos da parte das ações e das empresas listadas em bolsa não são enviados através dos bancos, como a gente viu anteriormente na parte de renda fixa. Eles são enviados pelas escrituradoras, que são contratadas das empresas que são listadas na bolsa de valores. Ou você recebe ela através dos correios na sua casa mesmo, mas você também consegue acessar elas pela internet. Então eu vou abrir aqui um exemplo de um informe de rendimentos de uma empresa listada em bolsa. Esse é o informe de rendimentos trazendo toda a posição acionária que você tem no dia 31 de dezembro para você fazer a sua declaração de imposto, e também contém informações sobre a própria empresa, sobre a própria ação que você tem. Ele traz inclusive também a parte de bens e direitos, que é justamente aquele bem que você adquire quando você investe, né? Assim como eu comentei anteriormente na parte de renda fixa. Então, o primeiro lançamento que a gente vai fazer é justamente de lucros e dividendos recebidos, que é a parte isenta e não tributável. Voltando no programa da Receita, a gente vai fazer então um novo lançamento. Agora é um outro tipo de código, que é justamente sobre essa parte acionária. O código para lucros e dividendos é 9. Caso você não saiba o código, você pode abrir toda essa lista de códigos e procurar o mais adequado. Nesse caso, para lucros e dividendos, é o 9. Agora, da mesma forma que a gente preencheu na parte de renda fixa, a gente vai precisar das informações, nesse caso, da fonte pagadora, que é a empresa que te pagou esses lucros e dividendos, e o nome, que é a razão social da empresa, e o valor declarado também. Então a gente volta lá no informe de rendimentos para isso. Aqui dentro do informe de rendimentos tem a parte, como eu comentei anteriormente, que são sujeitos à tributação, bens e direitos e rendimentos isentos e não tributáveis. E é aqui que ele diz lucro e ou dividendos apurados no exercício. Você vai justamente pegar essa informação para incluir lá no valor. Então, sabendo o valor de dividendo que você teve, você volta aqui e preenche o valor, nesse caso, 82 centavos. Esse aqui eu até faço questão de mostrar, não precisa nem borrar não. E agora você precisa preencher o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora, que estão lá no informe de rendimentos. Aqui em cima, a fonte pagadora, e está muito bem identificado a razão social, nesse caso, como exemplo, a Arezzo. Colo o nome dessa fonte pagadora e agora o CNPJ dessa fonte pagadora eu também. Assim eu faço o lançamento de lucros e dividendos dessa fonte pagadora. Caso você tenha mais de uma fonte pagadora, nesse caso mais de uma ação, e que você tenha recebido lucros e dividendos dessa ação, você vai ter que entrar novamente aqui em novo, fazer um novo lançamento com o mesmo código 9 e listar o CNPJ dessa fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor, e assim você faz de todas as ações que você tiver. Outro tipo de rendimento que aqui dentro de rendimentos isentos e não tributáveis você pode lançar também é quando você tem algum ganho por venda na bolsa de valores. Quando você faz uma compra e depois você vende com lucro uma ação, você tem isenção de imposto de renda quando você vende até 20 mil reais dentro de um mês, da soma de todas as vendas que você fez dentro daquele mês, e aonde você declara esse ganho do lucro da sua venda de ação. É justamente aqui dentro de rendimentos isentos e não tributáveis, justamente por esse benefício. Como você faz isso? Você vai entrar em novo, agora você vai incluir outro tipo de código, porque é outro tipo de rendimento, nesse caso o código 20, que é de ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores, nas alienações realizadas até 20 mil reais em cada mês para o conjunto de ações, justamente demonstrando aquela isenção que você pode se beneficiar. Então, colocando esse código, caso você tenha tido lucro na operação, você vem aqui, pega o lucro da operação, joga, por exemplo, que seja 20 reais de lucro em alguma operação, e você dá o OK. E essas operações, elas são em conjunto, porque
Porque você até percebeu que eu não coloquei fonte pagadora, CNPJ, nem nada disso. Ele nem pede essa informação para eu incluir. Eu só tenho que colocar o total que eu ganhei nas minhas vendas durante o ano e que foram isentas de imposto de renda. Bem simples e bem tranquilo. Agora a gente tem um outro tipo de código, um outro tipo de rendimento isento também na Bolsa de Valores que a gente pode ter, que é através da incorporação de reservas de capital e bonificações em ações. Aqui que a gente joga a parte de bonificação em ação que a gente ganha. Como que a gente faz isso? Então tem um outro tipo de código que a gente vai jogar, ou seja, um novo lançamento. Nesse caso, o código para bonificação de ação é o código 18, que é incorporação de reserva ao capital e bonificações de ações, como eu comentei anteriormente. Aqui sim, você vai precisar do CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora também, para você identificar o que você teve de bonificação em ação. Então você vai conseguir essa informação através do informe de rendimentos. O valor que você vai jogar nesse código 18 é o valor inteiro das ações bonificadas, ou seja, vamos dizer que você foi bonificado em 4,2 ações, ou seja, você ganhou 4 ações e essa parte fracionária, a empresa ela não pode te dar uma ação fracionada, então ela vende e liquida essa parte fracionária e te paga em dinheiro. Você vai lançar essa parte em dinheiro separada da parte inteira. Aqui no código 18 é a parte inteira, a parte de bonificação em ação. Que valor que eu jogo aqui? Justamente aquele que foi divulgado em fato relevante. Existem fatos relevantes que são divulgados pela empresa com algumas informações relevantes e são abertas ao mercado. E quando tem essa bonificação em ação, justamente no fato relevante, é só você pesquisar, caso você não tenha esse fato relevante em mãos, que você vai achar e vai ter lá exatamente dizendo qual que é o valor unitário dessa bonificação em ação. E aqui você faz essa multiplicação pela quantidade de ações pelo valor unitário da bonificação em ação e você vai ter exatamente o valor bonificado nesse caso. Vamos supor aqui que são 5,2 ações bonificadas, então você vai da parte de 5 ações incluir nesse tipo de código aqui. E vamos supor que seja um preço unitário de R$5. Então você faz 5 vezes 5, nesse caso R$25 e dá OK. Aonde que eu jogo então a parte fracionada? Então você cria um novo com um outro código, que é o código 26, que são outros mesmo. Você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora também, coloca na descrição a quantidade fracionada de ação, então nesse caso 0,2 ações e coloca exatamente essa diferença que foi a parte fracionada. Nesse caso 0,2 ações e essa proporção de um valor unitário de 5 é 1. E aqui você faz essa diferença na bonificação de ações. E por último, mas não menos importante, a gente também declara aqui em isentos e não tributáveis os rendimentos dos fundos imobiliários, que nada mais são do que os aluguéis que entram mensalmente na sua conta através dos fundos imobiliários que você tem em carteira. E o código que você lança é o mesmo código que a gente acabou de lançar, que é o código 26, que é o código outros. Aqui a gente coloca o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, isso tudo tá no informe de rendimentos. Assim como eu acabei de mostrar o das ações, é a mesma coisa para o de fundo imobiliário. Você coloca o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e na descrição você coloca justamente que foram rendimentos recebidos do FII e coloca lá o código do fundo imobiliário e o valor que você recebeu. Isso aqui tudo tá no informe de rendimentos, então é muito simples e intuitivo. É só você copiar a informação que está no informe e jogar aqui no programa do imposto de renda. Assim que você coloca as informações, você dá o OK e assim lança o rendimento, que é o aluguel do fundo imobiliário. E assim a gente finaliza a parte isenta e não tributável de rendimentos dentro da renda variável. E a gente abordou aqui tanto a parte de entrada de dividendos, a parte de entrada de aluguéis, a parte de bonificações de ações e também a parte do ganho na venda com lucro e que foi isento de imposto de renda por ter sido abaixo de R$20 mil. Agora nós vamos para aquela outra aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva para a parte de renda variável que envolvam ações, fundos imobiliários e ETFs. O primeiro código que a gente vai ver aqui se relaciona à ação, que é também muito conhecido, assim como os dividendos, como o juro sobre capital próprio. Essa é uma ferramenta que as empresas utilizam de distribuição que não é isento de imposto de renda como o dividendo é, mas que quando ela faz essa distribuição via juros sobre capital próprio, ela vai entrar num outro campo lá na DRE da empresa que vai fazer, no final das contas, ela pagar um pouco menos de imposto de renda sobre a renda da empresa no final das contas. Mas enfim, não é a questão aqui. A questão é que esse juro sobre capital próprio que a empresa distribui, a gente precisa lançar também de forma separada do que o que a gente
declarou na parte isenta. Você não precisa necessariamente pagar imposto aqui, mas você precisa declarar, informar que você recebeu isso para a Receita Federal. Então, como que a gente faz isso? A gente vai lá em novo e agora vai colocar um outro código, que é o código do juros sobre capital próprio, código 10. Como que eu coloco a informação aqui? Você vai colocar, assim como no dividendo, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor. Então, a gente vai lá no informe de rendimento e vai pegar essas mesmas informações. Primeiro, vamos pegar o CNPJ só para ver se ele puxa justamente por a gente já ter lançado em lucros e dividendos. Eu dou o Ctrl V e ele já puxa o nome da fonte pagadora, justamente porque a gente já preencheu essas informações lá na parte isenta e não tributável. Agora a gente vai para a parte do valor. Que valor eu coloco aqui no juros sobre capital próprio? Se a gente retornar no informe de rendimentos, a gente tem aqui, ó, rendimento sujeito à tributação exclusiva, creditados e pagos e creditados e não pagos. O que a gente vai lançar nessa parte aqui é o creditado e pago, porque a gente já recebeu esse valor. O creditado e não pago é um pouquinho diferente, eu já mostro como a gente faz. Mas a parte de creditado e pago que a gente vai colocar, ele nos diz aqui o valor bruto, ele já mostra o tanto que foi retido de imposto e o valor líquido no final das contas. Você vai lançar o valor líquido, que é de R$ 8,12. Tá feito o lançamento de juros sobre capital próprio, dá o OK e você fez o lançamento. E assim você vai fazer com o informe de rendimentos de todas as empresas que você recebeu para lançar nesse mesmo código 10 o juros sobre capital próprio. Tem um caso que é bem específico aqui também, que se relaciona a juros sobre capital próprio, mas não é muito comum. Algumas empresas, elas usam esse juros sobre capital próprio e elas fazem disso um rendimento através desse juros, e elas nos demonstram também no informe de rendimentos essa parte que é separada do juros sobre capital próprio. Então, para você lançar ela, você vai lançar com outro código, que é o código 12, e aí você coloca a informação do CNPJ, o nome da fonte pagadora, na descrição coloca que é um rendimento do juros sobre capital próprio dessa empresa aqui e o valor final. Então, vamos supor que a gente está lançando da mesma empresa, para não ficar solto, a gente coloca o mesmo CNPJ aqui, ele já puxa o nome da empresa por a gente já ter lançado anteriormente, e você coloca que foi um rendimento sobre o juros sobre capital próprio. Então você coloca exatamente o que você recebeu de rendimento sobre JSCP. Eu vou aqui colocar como exemplo de R$2 e dou OK. E a última parte, mas não menos importante, que você pode ter que colocar aqui na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva no programa da Receita, é a parte de aluguéis de ações. Você que faz o aluguel de ações, ele é sujeito a uma tributação. Então você precisa declarar essa informação também. Como que você vai fazer isso? Primeiro você tem que pegar lá no SEI, que é o canal eletrônico do investidor, onde já resume as suas informações lá. Dentro de extratos informativos, você vai em aviso de transferências. Então, essas informações de empréstimos liquidados, você vai pegar as informações de crédito e a parte de emolumentos e vai somar elas como o valor de aluguel de ações. Aqui você vai lançar como simplesmente um rendimento de aplicação financeira. Então, a gente cria um novo, o código 6, rendimentos e aplicações financeiras, e aqui você vai ter que colocar o CNPJ e o nome da fonte pagadora, mas nesse caso especificamente a gente está falando de aluguéis de ações. Quem fez esse pagamento para você foi a própria Bolsa de Valores. Então o que você vai ter que colocar? O CNPJ da B3 e o nome da B3. Agora a gente tem exatamente as informações da B3 e coloca o valor, que o total da soma de emolumentos / repasse e crédito. Aqui você vai ter o total que você ganhou de fato com aluguéis de ações. É esse o valor que você vai colocar nessa aba aqui. Supondo que seja R$5, OK, você faz o lançamento dos seus aluguéis de ações. E assim a gente termina a parte de rendimentos que são sujeitos à tributação exclusiva dentro de ações, fundos imobiliários e ETF. Agora que a gente já declarou todo o rendimento que a gente teve dentro da renda variável, vamos declarar a parte de bens e direitos. O que são bens e direitos? Assim como a gente fez lá na renda fixa, que a gente colocou tudo que a gente tinha comprado e o total que a gente tinha disponível como um bem nosso, agora a gente vai fazer para a parte de renda variável. Ou seja, quando a gente compra uma ação ou um fundo imobiliário, alguma coisa nesse sentido, ele é um bem nosso. Pensa como uma participação que você tem em alguma empresa e essa participação ela representa como um bem para você. Assim como se você tivesse um imóvel, como se você tivesse também um carro. Então nada mais é do que um bem que você vai ter que declarar aqui dentro do programa, e a gente faz justamente dentro dessa aba bens e direitos. Primeiro vamos fazer das ações. Para lançar um novo bem e direito aqui no programa, eu vou ter que
adquirir novo. Então, eu estou lançando um novo bem. Qual é o grupo que eu vou ter que lançar essa ação? O grupo é o código 3, que são de participações societárias. E aí dentro desse grupo você tem alguns possíveis códigos. E você vai escolher o código, que nesse caso a gente está falando de ações. Então, o código é o número 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. Aqui a gente vai ter que colocar o CNPJ e uma discriminação em relação à empresa que a gente tem, né, essa ação. Então, aonde a gente pega esse CNPJ? Lá no informe de rendimentos. Quando a gente volta para o mesmo informe de rendimentos que a gente tem como exemplo, eu copio a informação do CNPJ e colo no programa da Receita. Legal, agora eu preciso discriminar essa ação, ou seja, nada mais é do que eu explicar para a Receita quantas ações eu tenho, qual companhia é, qual o ticker de negociação dessa companhia, qual o CNPJ dela, que eu acabei inclusive de escrever aqui, e qual foi o meu custo com essa compra dessa ação. Aonde você pega essas informações? Nas suas notas de corretagem. Infelizmente, essa informação não vem de forma completa no informe de rendimentos. Então você vai precisar acessar essas informações através das suas notas de corretagem ou inclusive através dos seus controles pessoais. Eu particularmente tenho uma planilha onde eu controlo tudo isso e lá eu consigo automaticamente já entender qual foi o meu custo na compra daquelas ações e também quais são todas as ações que eu tenho em carteira. E essa discriminação vai estar exatamente aqui na descrição para que você consiga não precisar escrever ela do zero. É só você copiar essa discriminação genérica e só mudar as principais informações. Aqui no programa da Receita eu coloco essas informações e mudo essa parte genérica, ou seja, X ações. Quantas ações você tem? Nesse caso vamos supor que são 20 ações da Y companhia. Qual que é essa companhia? Então eu preciso pegar o nome completo, que é a razão social dela. Eu pego no informe de rendimentos, isso sim existe lá no informe de rendimentos, então eu coloco todo o nome da razão social da empresa no lugar do Y companhia. Código de negociação da B3, então qual que é o código de negociação dessa empresa lá na bolsa? Nesse caso a RZZ, e o CNPJ, que é justamente o que eu acabei de trazer para cá essa informação. Então eu só substituo esse CNPJ genérico aqui e vou incluir o meu custo total com a compra dessa ação. Então eu tiro o Z e coloco o meu custo total. Vamos aqui também supor que o meu custo total unitário para essa ação foi de R$20. Então 20 ações a R$20, eu tive um custo de 400. E agora eu coloco a situação. E qual é a situação que eu preciso colocar aqui no valor? Primeiramente, a situação que eu tinha em 31 de dezembro de 2020 e a situação que eu tenho nessa declaração em 31 de dezembro de 2021. Caso você já tinha essa ação em 2020, você já deveria ter declarado na declaração de imposto de renda do ano anterior, mas se você não tinha nada, ela fica zerada, não tem problema nenhum. Caso você tivesse, você já deveria ter posto na declaração do ano anterior o quanto que você tinha, que era justamente quantas ações você tinha e o preço médio que você teve com a compra delas até 31 de dezembro do ano anterior. Para esse ano agora você vai atualizar qual que é o seu novo saldo. Nesse caso aqui eu coloquei R$400 justamente porque é o meu preço médio multiplicado pela quantidade de ações que eu tenho. Legal. Após as inclusões então das informações dessa ação, você declara o quanto de bem você tem dessa ação. Dá OK e agora dá sequência para um novo preenchimento de uma nova ação. E você vai seguir exatamente esse mesmo processo. Você vai incluir o grupo 3, que são as participações societárias, o código 1 de ações, vai incluir o CNPJ disposto no informe de rendimentos de tudo que você inclusive até já preencheu na parte de rendimentos. Vai ficar até fácil porque você já tem os CNPJs que você preencheu, você já tem acesso a todos os informes de rendimentos, então é só você pegar esses documentos e transpor para cá essas informações. E a discriminação é a mesma coisa, você vai incluir as informações genéricas, alterar quantas ações você tem dessa nova ação, qual que é o nome da companhia, então muda o Y companhia, qual que é o código de negociação na B3, o CNPJ que você acabou de trazer para cá também e o custo total que você teve com aquela ação, que no caso foi o seu preço médio multiplicado pela quantidade de ações que você tem. Finalizou o preenchimento, coloca também o valor que você tem em 31 de dezembro de 2021, dá OK e pronto, você tem mais uma ação declarada. Agora existe um outro
outro bem e direito que você também tem que declarar aqui, além das ações que você tem, as empresas elas pagam também juros sobre capital próprio. Lembra quando a gente incluiu lá na parte de rendimento sujeito à tributação, que são os juros sobre capital próprio? Então, lá no informe de rendimentos, como a gente vai ver aqui agora, existe sim a parte de juros sobre capital próprio. Então ele está dizendo aqui juros sobre capital próprio creditados e não pagos, e os creditados e pagos, que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Acontece que os creditados e pagos, justamente você chegou a receber esse dinheiro em conta. Os creditados e não pagos, eles foram informados que seriam pagos, mas ainda não entraram na sua conta. Então isso não é necessariamente um rendimento que você vai declarar no imposto de renda, é um bem e direito. Então a gente vai ter que declarar isso na parte de bens e direitos. Como que a gente vai fazer isso? No programinha da Receita, então, a gente vai criar um novo bem e direito. O grupo, nesse caso, é o grupo 99, que são outros bens e direitos, e o código, aqui ele está dizendo, ó, juros sobre capital próprio creditado, mas não pago. Esse ano, inclusive, a Receita mudou, separou em grupamentos e códigos diferentes, então ele está bem mais específico, e essa opção aqui, direto sobre juros sobre capital próprio creditado, mas não pago, não existia, mas a partir desse ano existe, então fica bem mais fácil da gente conseguir identificar aqui. Então o que a gente vai fazer? Puxar exatamente as mesmas informações que a gente puxou lá da empresa, então o CNPJ, e colocar a discriminação dos juros sobre capitais próprios creditados, mas não pagos. Então eu vou incluir o CNPJ que está lá no informe de rendimentos, e aqui a discriminação vai ser um pouquinho diferente também, porque não se trata mais de uma ação que a gente detenha. Agora se trata sobre um juro sobre capital próprio que foi acreditado, mas ainda não foi pago. Então eu preciso discriminar o que é isso daqui para a Receita. E existe uma outra frase um pouquinho diferente que também está aqui na descrição para você colar, né, de uma forma genérica e depois mudar essas informações. Então, colando essas informações aqui, eu vou colocar créditos em trânsito, juros sobre capital próprio a receber da companhia. Então eu vou colocar aqui a companhia, que nesse caso eu vou pegar lá do informe de rendimentos o nome. Pegando do informe de rendimentos eu colo aqui. Então eu descrevo o nome da companhia e o CNPJ que a gente acabou de colar aqui no próprio programa da Receita Federal. Legal. Em posse dessas informações eu vou colocar a situação em 31 de dezembro de 2021. Essa informação sim você tem lá no informe de rendimentos. Então, voltando para o informe de rendimentos, lembra que a gente tinha separado creditados e pagos e creditados e não pagos? Agora eu venho nessa parte do creditados e não pagos e vou pegar o valor líquido que ele está me informando. Isso porque o imposto de renda efetivamente pago, ele foi tributado na fonte, ele já foi retido na fonte pela empresa, então não é uma coisa que você necessariamente precisa se preocupar, você precisa declarar diretamente o seu valor líquido, que nesse caso aqui é o valor de R$ 9,23, então eu retorno, incluo esse valor líquido de R$ 9,23 e dou o OK. Claro, não são valores significativos, relevantes muitas vezes, dependendo, né, do tamanho do seu patrimônio, mas a gente precisa, né, lembrando daquela questão da malha fina, a gente precisa preencher as nossas informações corretamente. Então assim você vai fazer para todo o informe de rendimentos que te informar que você tinha juros sobre capital próprio creditado, mas não pago, você vai precisar preencher essa informação. Caso alguma empresa, né, algum informe de rendimentos não informe isso ou esteja zerado, você não precisa necessariamente preencher, a não ser que no ano anterior você tinha algum juros sobre capital próprio creditado, mas não pago dessa mesma empresa, e nesse ano você não tem, então você vai colocar exatamente as mesmas informações no ano anterior, né? Ou seja, no preenchimento anterior, que foi de 31 de dezembro de 2020, você vai colocar o valor que você tinha, e nesse novo ano você vai colocar zerado, porque daí você considera uma queda de bem nessa ação especificamente. E assim a gente conseguiu entender o que em bens e direitos a gente vai colocar de ações. Assim a gente finaliza. Agora a gente vai para a parte de fundos imobiliários, que é uma lógica muito parecida das ações, só que vai mudar o grupo e o código, porque agora a gente não está mais falando de ações diretamente, estamos falando de fundos imobiliários. Então vamos incluir aqui um fundo imobiliário como exemplo. Agora então, para o fundo imobiliário a gente vai criar um novo lançamento, que é um grupamento diferente. Antes, para as ações, a gente tinha colocado o grupo número 3, que são participações societárias. Agora, como é um fundo imobiliário, olha aqui o código número
número 7 do grupo fundos. Então esse é o código que a gente vai colocar, e aí a informação do código dentro desse grupamento que a gente vai colocar é justamente o 3, fundos de investimento imobiliário. Muito simples, muito intuitivo. Agora a gente precisa colocar as informações do fundo imobiliário em questão que a gente está lançando aqui. Não é tão diferente do que das ações. O CNPJ, uma descrição e a situação do que a gente tinha em 31 de dezembro de 2021. Agora então, para incluir o CNPJ do fundo, essa informação especificamente ela acaba não vindo no informe de rendimento. Se a gente for olhar para o informe de rendimentos aqui de um fundo imobiliário, ele vai trazer apenas o CNPJ da fonte pagadora, que é uma informação que você também precisa colocar, principalmente aqui na descrição, mas o que a gente vai colocar no CNPJ desse bem e direito de fundo imobiliário é justamente o do fundo imobiliário em específico. Como é que a gente pega essa informação? Aqui na descrição também estou deixando o link lá do site da B3, onde você consegue buscar todos os fundos imobiliários listados. Então você vai buscar o fundo imobiliário em questão. Então, por exemplo, HGLG, que é um fundo imobiliário que eu estou buscando aqui no exemplo. Então ele puxa essa informação do fundo imobiliário e aqui eu tenho todas as informações, seja o nome desse fundo completo, seja o código de negociação, o CNPJ, o site, enfim, aqui tem todas as informações diretamente da fonte, que é do site da B3. Então aqui tem o CNPJ do fundo. Então eu copio esse CNPJ, volto lá para o programa e colo o CNPJ do fundo imobiliário. Agora, na discriminação, eu vou descrever algumas informações. O que eu vou colocar aqui? O nome do fundo, o código de negociação desse fundo, o CNPJ desse fundo, e aí sim as informações da administradora, como o nome dela, o CNPJ e no final, quantas cotas você tem desse fundo imobiliário. Também esse mesmo texto genérico que eu vou colar aqui agora, você tem acesso na descrição, só para você colar e copiar para você conseguir seguir o mesmo padrão na sua declaração de imposto. Legal, então colando essas informações genéricas aqui, eu vou substituir pelas informações. Esse nome eu consigo pegar diretamente no site da B3. Aqui onde eu peguei o CNPJ, eu tenho exatamente o nome do fundo, então eu posso copiar essa informação e colar no programa da Receita. Após eu colocar o nome do fundo imobiliário, do lado eu vou substituir o XXXX pelo código de negociação, que nesse caso é o HGLG11. O CNPJ desse fundo imobiliário, eu acabei de colocar aqui ao lado, então eu vou colocar essa informação junto com o CNPJ do fundo imobiliário. Legal, agora que eu tenho essas informações preenchidas, eu preciso preencher as informações da administradora desse fundo. Qual é a administradora? Eu tenho justamente ali na fonte pagadora do informe de rendimentos. Então, acessando o informe de rendimentos dela, eu vou pegar o CNPJ da fonte pagadora para substituir na informação aqui do CNPJ dessa fonte pagadora. E por fim, eu vou colocar o nome dessa administradora da fonte pagadora, que aqui é a Credit Suisse Head em grifo. Copiando essa informação, coloco a administradora Credit Suisse Head em grifo e quantas cotas eu tinha em 31 de dezembro, que nesse caso o próprio informe de rendimentos vai te dizer também essa informação. Após colocar o nome da administradora e do CNPJ, agora você vai colocar quantas cotas você tem desse fundo a 31 de dezembro de 2021. Nesse exemplo aqui, uma quantidade de cotas de 17 cotas. Então eu entro aqui e coloco 17 cotas. Legal. Ele vai estar te dizendo que em 31 de dezembro de 2021, pode entrar no seu informe de rendimentos que você vai identificar isso, você tinha essa quantidade de cotas. Agora, como saber o valor, da quantidade de cotas que eu tenho? Da mesma forma que a gente fez com as ações, pegando todas as suas notas de corretagem, caso você não tenha anotado as suas informações no decorrer do ano, para você fazer o preço médio da compra dessas ações e você identificar multiplicando a quantidade de cotas que você tem pelo preço médio que você teve nesses fundos imobiliários aqui. Legal. 17, vamos supor que um preço médio de R$10 só para facilitar o cálculo aqui, são R$170 que eu tive de custo. E essa é a situação em 31 de dezembro de 2021 com os custos que eu tive desse fundo imobiliário. Se eu tinha esse mesmo fundo imobiliário no ano anterior, nesse caso aqui em 2020, eu preciso também preencher em relação ao preço médio que eu tinha e a quantidade de cotas que eu tinha naquele ano. Vamos supor que eram R$100 que eu tinha, eu adquiri mais 7 cotas no decorrer do ano. Legal, então essa foi a minha evolução entre 2020 e 2021. Eu dou ok e pronto. Mais um bem e direito anotado e enviado aqui no programa da Receita. Agora, em posse dessas informações, você vai fazer o mesmo processo para todos os fundos imobiliários que você tem em carteira.
Caso você não tenha, pode pular para o próximo passo que a gente vai falar agora sobre ETFs. Agora, no caso dos ETFs, eles são fundos, diferente das ações e até parecidos com os fundos imobiliários, justamente por ser um fundo também, vai acabar se enquadrando no mesmo grupamento, mas com um código diferente. Então vamos lá. Para a gente incluir um bem direito de ETF, a gente vai colocar como grupo um fundo, justamente por ser a característica de um ETF, não ser uma ação especificamente, e o código 9, que nesse caso aqui, de mais fundos de índice de mercado. Então, bem simples e bem intuitivo. Agora, no CNPJ, essa informação eu não tenho necessariamente no informe de rendimentos, então eu tenho que buscar de novo lá no site da B3, assim como a gente fez com os fundos de investimento. Para isso, também estou deixando o link aqui na descrição para você acessar diretamente no site da B3 esses fundos que são os ETFs. E no site da B3 agora, eu vou digitar um ETF aleatório, por exemplo, IVVB, que é um ETF que se refere às empresas dos Estados Unidos, e pronto. Agora eu vou ter acesso a todos os dados necessários para eu incluir lá no programa da Receita Federal. Então, o principal deles, que é o CNPJ, eu já copio essa informação e lá no site da Receita colo essa informação do CNPJ. Legal, qual discriminação eu faço? Mais parecida com a do fundo imobiliário ou mais parecida com a das ações? Nesse caso aqui é bem parecido com a das ações. Você pode utilizar exatamente o mesmo modelo que a gente utilizou nas ações e que também está aqui na descrição. Colando então exatamente o mesmo modelo, nesse caso não são ações, né? Então a gente vai precisar alterar um pouquinho só a nomenclatura. São cotas que você tem desse ETF. Nesse caso você precisa incluir o nome desse fundo. Aonde está o nome? Lá no site da B3, que a gente vai buscar aqui. Acessando o site, a gente copia as informações do nome desse ETF e voltando no programa, a gente cola o nome do fundo. Legal, código de negociação da B3. Qual que é o código de negociação? E VVB11, nesse caso aqui não é o final 3, então eu tiro essa informação do 3 e deixo o código do fundo. Qual que é o CNPJ? Acabamos de trazer para cá para o próprio programa, então é só dar um Ctrl C e um Ctrl V. E o custo total, exatamente o mesmo que a gente fez nas ações. A gente precisa multiplicar o preço médio que a gente teve com essas compras desse ETF, multiplicado pela quantidade de cotas. E de novo, para facilitar o cálculo aqui, vamos dizer que o nosso preço médio foi de R$10 por cota, em 10 cotas, então um custo total de R$100. Legal, a gente já sabe então qual que é a nossa situação em 31 de dezembro de 2021, que a gente acabou de descrever que foram R$100. Caso tivesse também em 2020 alguma situação em aberto, você colocaria exatamente o seu custo médio multiplicado pela quantidade de cotas que você tinha em 2020. Dá o OK e pronto, você tem o seu ETF lançado em Base Direitos e mais um lançamento aqui dentro do programa da Receita. Agora, existe um outro campo de informações que a gente tem que preencher quando a gente faz algum tipo de negociação na Bolsa de Valores. Aqui na aba Renda Variável, quando a gente faz algum tipo de venda durante o ano e tem algum lucro ou até prejuízo, a Receita pede também que a gente declare essas informações aqui. Quando se refere a ações, né, ou ETFs, a gente declara aqui na parte de operações comuns / day trade. E quando se trata de um fundo imobiliário, são operações em FII ou FIAGRO. Vamos primeiro então ver a parte de ações, depois a gente entra em fundo imobiliário. Entrando na parte de ações, a gente tem aqui meses separados, ou seja, a gente vai ter que fazer uma declaração mensal de informações aqui. Obviamente, para não ocupar mais tempo do que a gente já está ocupando aqui, eu vou citar apenas o primeiro mês, mas isso se repete para os outros meses também, onde você vai incluir algumas informações caso tenha acontecido isso no seu ano. Só caso você tenha feito algumas operações, seja ela com lucro ou prejuízo, independente se você teve que pagar imposto de renda por isso ou não. Caso você tenha vendido acima de R$20 mil no mês e tenha tido algum tipo de lucro ou prejuízo, isso precisaria ter sido pago caso tivesse lucro, e aqui a gente declararia o prejuízo caso tivesse algum tipo de prejuízo. No day trade, independente da negociação, é 20% de imposto de renda, e caso você tenha feito day trade, você declara aqui o seu lucro ou prejuízo também. E na parte de ETFs, caso você tenha feito day trade ou alguma operação comum, também não tem isenção de imposto de renda, assim como tem nas ações. Você paga 15%, independente se você foi swing trade ou day trade. Então aqui eu vou trazer um exemplo de declaração na parte de operações
na renda variável. Então aqui na tela a gente está vendo um monte de possíveis informações aqui para preenchimento. Lembrando que a gente está preenchendo a parte de janeiro e existe só em janeiro um ponto específico que eu já vou citar para vocês que é diferente dos outros meses. Mas no geral, para você entender um pouco mais aqui o que você preenche, o que você não preenche, as informações que estão em branco elas são passíveis de preenchimento. As que tem esse fundinho cinza, na verdade já são cálculos automáticos que o programa faz para você. Então vamos falar de uma operação básica no mercado à vista de ações, que é o mercado que a gente compra ou vende ações. Vamos supor que em janeiro você fez uma compra e depois fez uma venda através de swing trade, ou seja, comprou lá no dia 2 de janeiro, 3 de janeiro e depois vendeu no dia 15 de janeiro e teve um lucro, né? Teve um lucro aqui de, por exemplo, R$20 nessa operação. Legal, então você faz o lançamento dessa informação aqui na aba de janeiro. Lembrando que as outras abas aí ficam zeradas e você tem que fazer isso relativo a cada mês que você teve algum tipo de operação nesse sentido. E aqui a gente não está falando também de ações específicas, a gente está falando do resultado mensal de todas as suas ações. Legal, assim você preenche tudo o que você tem de informações relativas a operações na Bolsa de Valores. Aqui eu não vou ficar entrando em detalhe, porque na maioria dos casos a gente não tem pessoas que fazem o day trade ou swing trade por aqui, mas eu não posso deixar de passar por esse ponto também. Então nesse primeiro quadro é onde a gente anota essas informações que eu acabei de citar. No último quadro, em resultados, existe uma especificidade de janeiro, que é justamente essa parte de resultado negativo até o mês anterior. Por quê? Para pagamento de imposto de renda, a Receita ela aceita que você consiga considerar os prejuízos que você teve nos anos anteriores para abater o seu pagamento de imposto de renda, ou seja, abater o seu lucro futuro com os prejuízos que você teve no passado. Então, caso você teve algum prejuízo no mês anterior, nesse caso aqui você vai declarar em janeiro porque se refere ao mês anterior, né, ao ano anterior, você coloca aqui, por exemplo, que eu tivesse um prejuízo de R$20 aqui. Então, você basicamente consegue fazer a compensação do prejuízo que você teve com o novo lucro que você teve no mês. Esse campo de resultado negativo não vai estar disponível em nenhum outro mês. Isso porque você só está declarando em relação ao ano anterior. Então, voltando a janeiro, aqui embaixo você pode, se tiver algum tipo de prejuízo, declarar aqui também. Aqui no final, na consolidação do mês, para você finalizar as informações do mês, você pode preencher a informação de imposto de renda retido na fonte, isso em relação ao IR fonte de day trade, caso tenha vindo oriundo de day trade, ou IR fonte, caso tenha vindo de uma operação comum, e isso você pode acessar nas suas notas de corretagem. E no final, caso você tenha pago algum tipo de imposto e caso tenha tido algum lucro e tenha vendido acima de R$20 mil no mês, deveria ter sido pago no momento em que isso aconteceu. Por quê? Mensalmente, quando a gente acaba fazendo esse tipo de operação acima de R$20 mil, obtendo lucro, a gente precisa pagar 15% de imposto de renda. Então a gente tem que emitir a DARF até o último dia útil do mês seguinte e assim fazer o pagamento para depois aqui você só declarar aquele imposto que já foi pago, justamente para a Receita não te cobrar algo que você não tenha pago ainda. Então assim você faz mensalmente. Aqui foi o caso de janeiro, você pode fazer de janeiro a dezembro, incluindo essas informações aqui, caso tenha feito algum tipo de operação nesse sentido na Bolsa de Valores. E essas informações aqui, que a gente falou das operações comuns ou day trade, são as mesmas informações que você vai preencher na aba de fundo imobiliário, caso isso tenha acontecido também. Ou seja, o resultado líquido do mês aqui de janeiro a dezembro também especificado, então depende das suas operações. Caso você tenha feito alguma operação independente do pagamento de imposto de renda e tenha tido ganho. Por quê? No caso de fundo imobiliário, diferente das ações, você não tem isenção de imposto. Então, independente da negociação que você fez, se você teve lucro, você precisa pagar 20% do imposto. E aí você também precisa, na mesma lógica, emitir uma DARF até o último dia útil do mês subsequente para fazer esse pagamento de imposto. Caso não tenha sido feito, aqui vai ser identificado. Justamente aqui que você vai preencher as informações do resultado líquido. Vamos supor que você teve um resultado de R$20 aqui de lucro e você não teve nenhum abatimento, ou seja, nenhum prejuízo no mês anterior. Lembrando que só em janeiro essa informação consegue ser preenchida. Aqui embaixo está tudo cinza porque você não consegue preencher essa informação. E aí você também tem as colunas de imposto retido no mês, que está lá na nota de corretagem para você pegar essa informação. E no final o imposto pago. Se você não pagou nenhum tipo de imposto, fica passível de cobrança aqui para você. Então caso você tenha pago, que nesse caso seriam 20% em relação ao seu lucro, aqui seria R$4 que você teria pago de imposto nesse exemplo. E essa foi a declaração dos seus investimentos de renda variável
na prática. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar lá no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela. Eu mesmo farei de tudo para te ajudar da forma que eu puder. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. Com certeza vai ajudar muita gente a declarar o imposto de renda da forma correta. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botão para não perder nada. Ainda temos muito conteúdo para passar e contamos com você nessa jornada. Sem mais, meu nome é Felipe Grego e esse é o Jovens de Negócios.